a passagem das meditações, ou então a passagem do Merleau-Ponty, em que, em que isso é tratado. Porquê? Eu digo-te a razão disto. Esprit, por vezes, também é traduzido como pensée. Pensée é pensamento. Uhum. Esprit, a palavra mens, epá, era melhor eu ter aquilo que eu te disse é correto, mas eu gostava de ter, o texto, o passo do texto em que em que isso surge. Portanto, dá-me as cotas, que eu depois procuro nas obras, se faz favor. Ou então, se não tens as cotas, envia-me a meditação e exatamente o que é. Faz uma foto ou uma coisa qualquer que eu depois situo nas obras. Tá bom. Bom, já começou a gravar, eu vou dar início agora ao grupo. Uhum. Boa tarde a todos. Meu nome é Hudson. A gente está aqui no grupo de Filosofia Antiga, lendo o livro 3 da Ética Nicômaco, do Aristóteles. E, como a gente viu na semana passada, a gente deu continuidade, né, a essa abordagem que ele está fazendo aqui na obra sobre a coragem, dizendo que a coragem é um meio termo, né, uma virtude para ele, entre o vício e o excesso, né, que tem relação ali com as coisas que inspiram confiança ou temor, né? Então aqui a gente viu vários tipos de situações que ele coloca no texto relacionado à coragem, né? Do indivíduo que vai para a guerra, né? Do herói e diversas situações em que a pessoa que é super confiante, mas que na verdade ela tem apenas aquela aparência, né? De confiança. E no final das contas a gente viu que muitas vezes essa pessoa é covarde, na verdade. Então a gente viu várias situações desse tipo. Aqui a gente vai dar continuidade, vai continuar falando sobre a coragem, né? E eu acredito que hoje a gente termina esse tema da coragem e depois vai falar sobre a moderação e tudo mais que a gente vai ver talvez na semana que vem. A gente não terminou o tópico todo na semana passada, né? Deixa eu só ajeitar o texto aqui. Eu vou começar a ler, a gente vai se revezando na leitura, tá bom? Vamos sim. Vamos lá. O arrebatamento, às vezes, também é classificado como coragem. As pessoas movidas pela cólera, como animais selvagens lançando-se contra quem os feriu, são tidas como corajosas. Porque os homens corajosos são arrebatados. Um arrebatamento, mais que qualquer outra emoção, leva os homens a correr perigos. Daí as palavras de Homero: esforça-se em seu arrebatamento, e exacerbou a força e o arrebatamento, e amarga indignação brotou de suas narinas, e seu sangue ferveu. Todas estas expressões indicam exacerbação e o impulso do arrebatamento. Os homens corajosos agem por causa da honra, mas o arrebatamento os ajuda. Enquanto os animais selvagens agem sob a influência do sofrimento, eles atacam por terem sido feridos ou por estarem assustados, pois não se aproximam das pessoas quando estão na floresta. Eles não são valentes, então, porque, impelidos pelo sofrimento e pelo arrebatamento, se precipitam para o perigo sem calcular os riscos. Os próprios asnos são valentes quando estão famintos, pois nem pancadas os afastam de seu alimento. A luxúria também leva os adúlteros a praticar muitas ações ousadas. Mas estas criaturas, que são impelidas para o perigo pelo sofrimento ou pelo arrebatamento, não são corajosas. A coragem devida ao arrebatamento parece a mais natural e se assemelha realmente à coragem propriamente dita, se lhes são acrescentadas a escolha e a motivação. As pessoas também sofrem quando encolerizadas e sentem prazer quando se vingam.
Aquelas que combatem levadas por estas razões, todavia, são combativas, mas não são corajosas, pois não agem motivadas pela honra nem obedecendo aos ditames da razão, e sim pela força de um sentimento. Há, nestes casos, porém, uma certa analogia com a coragem. É, aqui ele está falando do arrebatamento, né? Uma outra Ele diz, tradução para arrebatamento, Jorge, qual seria? Peço desculpa. Eh, Porque arrebatamento lembra, lembra o bíblico, né, minha gente? Eu não sei se... só que aqui o arrebatamento que ele diz é no sentido de impulso mesmo. Olha só, e aqui ele apresenta várias situações em que o arrebatamento, como ele diz, às vezes é classificado como coragem, né? Por exemplo, as pessoas movidas pela cólera, como os animais selvagens, lançando-se contra quem os feriu, são tidas como corajosas, porque os homens corajosos são arrebatados, né? Então, a pessoa movido pela raiva, pela cólera, se você mexer com ela, ela vai ter o impulso de ir para cima de você. Ela é arrebatada, ela tem aquele arrebatamento, né, instantâneo. Só que aqui ele coloca aquelas situações que também o arrebatamento não é muito positivo, não. Deixa eu ver aqui. Mas dá-me a cota, eu estou completamente perdido no meio destas... 1117A, Jorge. Uhum. É que isto é complicado com tanta edição, tanta coisa. Sim, Assim, continua. Aí diz assim, o arrebatamento, ele tem o arrebatamento como uma emoção também. O arrebatamento, mais que qualquer outra emoção, leva os homens a correr perigos, né? Aqui já leva o homem a correr perigo. Daí as palavras de Homero: esforça-se em seu arrebatamento, né? Exacerbou a força e o arrebatamento, ou seja, exacerbou, esforça-se. Parece que está sempre dando um sentido de que a pessoa tem que ir além, mas só que se ela não tiver cuidado, moderação, então ela corre perigo nesse impulso, né? Sim. Ela tem que tomar cuidado. É porque ela não vai, como está tomada pela cólera, né, ela não vai ponderar direito né, os meios que vai utilizar para atingir determinado fim, por exemplo. Exato. Né? E aí ela, obviamente, vai estar incorrendo em imprudência, vai estar incorrendo, né, se colocando em questão também de estar em risco. Né? Sim. A amarga indignação brotou de suas narinas e seu sangue ferveu. Todas essas expressões indicam exacerbação e o impulso do arrebatamento. Estranho que não consigo... É como se o arrebatamento, um impulso, é como algo que te empurra para frente, né? Te faz mover de um lugar para o outro, uma posição, né? Não seria um ímpeto, não. Não seria impetuoso, não, porque aí já é outra coisa. Eu acho que ímpeto tem um sentido parecido com um impulso também, né? É porque o ímpeto é você estar pronto a agir, né? Você está pronto a fazer algo, está como se estivesse ali de prontidão, né? E quando algo acontece, você, né, reage de imediato. Acho que não, olha só. Ímpeto, significado, movimento repentino, precipitado, impulso. Impulso, olha. Eu sempre tomei ímpeto de outra forma, não saber, né? Ímpeto. Aí, tio. Os homens corajosos agem por causa da honra, né? Mas o arrebatamento os ajuda. Agora, por que o arrebatamento ajuda os homens corajosos, né, que estão agindo por causa da honra? Porque esse ímpeto é justamente isso, né? Muitas vezes, quando o homem corajoso, ele tem que... Lembra lá na semana passada que a gente viu que ele falando sobre 5 outras espécies da mesma disposição moral, que ele deu o exemplo da coragem do cidadão soldado, né?
que ele disse que a que assemelha mais à verdadeira coragem. Aí ele diz que o cidadão soldado é aquele que enfrenta os perigos por causa das punições impostas pelas leis, né? Por causa das censuras que incorreriam se agissem de maneira diferente, e por causa das honrarias que são distinguidas por agir assim, né? Então, o impulso, quando a pessoa ela vai agir em nome da honra, esse impulso, como a honra é algo positivo, é belo, né, para os antigos, então esse impulso vai fazer ele, com que ele exerça aquela ação de maneira muito mais positiva, benéfica, né, vai fazer com que ele não fique estagnado ali, né, inerte, né, então vai fazer com que ele se movimente, justamente para ele alcança essa essa coisa bela, né, essa honra, né, que os gregos eles veem a honra como uma coisa muito bela, né, muito positiva, assim, do ponto de vista deles, né, o soldado que vai para a guerra e luta com honra, né, e não foge, não abandona as suas armas, então ele tem um impulso, um ímpeto, né? A Defesa Civil alerta de chuvas intensas com risco de alagamento e enxurradas em Belo Horizonte. Proteja-se e fique em local seguro. Ok. Eita, já começou a chover aí? Começou. Tava dando umas trovoadas antes da gente começar. E agora os caras já mandaram aqui o aviso. A expressão, a tradução mais exata de tudo isso é as pessoas, as pessoas, man, não é? Em inglês, a Andrea, a Android, perdão, os homens, são tomados por é este o sentido, arrebatados, são tomados, são agarrados pela sua pelo seu coração, pelo seu thuimoi, não é? Pelo seu coração, pelo seu ímpeto, pelo ímpeto que vem de dentro, são tomados pela sua. A expressão grega é isso, são tomados, são agarrados pela sua força interior, não é? São levados para fora de si, quase, não é? É este o sentido, por isso é que ele traduz assim, arrebatar. Eu percebo o que é, arrebatar. A pessoa é agarrada, é puxada de si para fora, não é? É o ímpeto, não é? A pessoa é o impulso do arrebatamento, sim, é quase uma precipitação, que a pessoa é precipitada para fora de si, é agarrada por si. Isto acontece connosco muitas vezes, não é? É este o sentido. Sim. Daí o seu sangue ferveu, todas estas expressões indicam exacerbação, lá está, e um impulso de arrebatamento, sim, de ser levado para fora de si próprio, ser agarrado, ser excitado, há algo que pega em nós, em que nós nem sabemos já o que é que fazemos, somos levados, não é? É isto, nada tanto especial, não é? Nada tanto especial. Tem uma palavra engraçada, que é a palavra anaforia. Né? Anaforia é uma... Não interessa aqui. Não interessa. Pronto, era isto. Já tens a resposta. Era isso, Perfeito, nada tanto obrigado. extraordinário. Perfeito, obrigado, Jorge. Tiago Zoroastro. Eu conheci um Tiago Zoroastro faz muito tempo.
lá na Federal Fluminense, no Nfil, né? 2011, eu acho, faz tempo demais. 15 anos. Zoroastro. Zoroastro. A gente trocou ideia sobre cosmologia. Me lembro disso. Opa! Zoroastro hoje em dia é preciso cuidado, pode ser os iranianos, né? A pessoa não... Mas você só deve tomar cuidado se você for norte-americano. Se você não for, tá tudo certo. Ouça, Se você for israelense também. antes que eu tenha um impulso de arrebatamento, o melhor é continuar. Jorge é europeu aí, né? Então. Né? Quando os caras tomarem a Groenlândia de vocês vão ver. Diga logo. É bonito, sabes quanto é que custa um litro de gasolina aqui neste momento? Custa, ora aí, um litro de gasolina aqui são, neste momento, gasolina, gasóleo, custa 2 euros e qualquer coisa, portanto custa 12 reais e qualquer coisa, um litro. Tá caro aí o negócio. Tá, aqui também aumentou bastante, tá quase R$7 o litro da gasolina. Não, tá 7 e pouco já. Já aumentou para 7 e pouco. Aqui em Manaus tá 7,49, se não me engano. Não, mas aqui estão 12, mas o Estado está a pagar, hein? O Estado diminuiu os impostos. Aqui zerou os impostos sobre a gasolina e ainda assim os caras aumentaram, né? Isso aqui não é possível. Se fazem isso, deixa de haver remédios grátis. Pronto. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Os homens corajosos agem por causa da honra, mas o arrebatamento os ajuda, né? Enquanto os animais selvagens agem sob a influência do sofrimento. Eles atacam por terem sido feridos ou por estarem assustados, pois não se aproximam das pessoas quando estão na floresta. Conhece bem o Aristóteles, né? Ele analisa até o comportamento dos animais aqui. Eles não são valentes, então, porque, impelidos pelo sofrimento e pelo arrebatamento, se precipitam para o perigo sem calcular os riscos. Então, segundo ele, os animais não são valentes, né? Não são corajosos, porque eles estão sendo motivados pelo sofrimento, né? E pelo arrebatamento. E acabam se precipitando para o perigo sem calcular as consequências, né? Cada ato, cada ação que eles... Os próprios asnos são valentes quando estão famintos, pois nem pancadas os afastam de seu alimento. A luxúria também leva os adúlteros a praticar muitas ações ousadas. Uhum. É verdade, eu lembrei do famoso Ricardão lá, né, que vai pegar a mulher do cara, aí o marido chega na hora, né, e puxa vida, foi o que eu fiz, né? É complicado. Mas estas criaturas que são impelidas para o perigo pelo sofrimento ou pelo arrebatamento não são corajosas. Então, o que ele está dizendo aqui que a coragem é uma atribuição, é uma virtude humana mesmo, né? Não é animal. E ainda assim, até o adúltero, né, que ele tem coragem lá para, né, pular a cerca, se submeter ao risco, etc., ele não pode ser atribuída coragem ao ato dele. Ele está sendo corajoso. Porque ele está fazendo algo, né, que seria vicioso, por assim dizer. Então, logo, né, é um vício. A coragem, ela não pode ser utilizada para, né, finalidades de fazer coisa errada, por assim. Exato, né? É isso mesmo. Ele chama de ousadia, né, os adúlteros. Está sendo ousado. Mas estas criaturas que são impelidas para o perigo, pelo sofrimento, pelo arrebatamento, não são corajosas. A coragem devida ao arrebatamento parece a mais natural, e se assemelha realmente à coragem propriamente dita, se lhes são acrescentadas a escolha e a motivação. Eita, olha aí, ó. Então, a coragem devido ao arrebatamento parece a mais natural para ele, né?
coragem devido ao impulso, né, de agir. E agora, acrescentada a escolha, né, a escolha, que antes da escolha a gente viu que vem a deliberação, né, você delibera a escolha, e a motivação, aqui ele coloca mais uma questão, né, da motivação aqui, que tem relação com a coragem também, né, o que motiva a pessoa a agir corajosamente. As pessoas também sofrem quando encolerizadas e sentem prazer quando se vingam. Uhum. Aquelas que combatem, levadas por estas razões, todavia, são combativas, mas não são corajosas, pois não agem motivadas pela honra nem obedecendo aos ditames da razão, e sim pela força de um sentimento. Há nestes casos, porém, uma certa analogia com a coragem. Perfeito, perfeito. Porque é mais uma vez, né? Ele faz a distinção aqui, né, dizendo, né, para ser corajoso, você tem que agir motivado pela honra, né, e seguindo os ditames da razão. É. Né? Quem se vinga pode até ser um ato que né, exige ali você lidar com uma série de riscos, né, para cometer a vingança, mas não é nada honroso e nem está sendo, né, necessariamente racional. Isso. Né? Isso. Você não age pelo sentimento de vergonha, né, mas sim motivados pela honra, obedecendo aos ditames da razão ali. Né? Isso. Tu leu o outro parágrafo para a gente, Aris? Leio sim, só dá uma subida aí para... Tá. Aí. Tampouco as pessoas confiantes são corajosas, pois elas são ousadas diante do perigo somente porque foram vitoriosas com frequência e contra muitos inimigos. Mas elas se assemelham acentuadamente às pessoas corajosas, porque umas e outras são ousadas. As pessoas corajosas, entretanto, são ousadas pelas razões, são ousadas pelas razões anteriormente expostas, enquanto as confiantes o são porque se julgam as mais fortes e pensam que nada de mal lhes pode acontecer. Os ébrios também se conduzem de maneira idêntica. Eles se tornam ousados por causa da bebida. É aquela coisa, né? O cara, depois que bebe, vira valente, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tomou lá, sei lá, uns 3 vinhos do Porto lá, né, Jorge? Aí ele vira valente. Ficou... Eu tinha um tio que era alcoólatra, né? Ele sempre, antes dele fazer alguma coisa, ele dizia assim: espera aí, deixa eu primeiro dar uma dose, tomar uma dose aqui, né? Só que as doses que ele tomava era pesado. Né? Aí não dá. Né? Mas quantas tentativas das pessoas confiantes não são bem-sucedidas, elas fogem. Enquanto é característico das pessoas corajosas, como já vimos, enfrentar as coisas que são temíveis para um ser humano. E assim parecem a cada pessoa, porque agir desta maneira é nobilitante e é ignóbil não agir assim. Por isso também, tá, Subi. Por isso também se considera mais característico de uma pessoa corajosa ser destemida e permanecer imperturbável nos casos de um alarme súbito, do que ser assim nos casos previsíveis, porque no primeiro caso, a coragem é mais devida a uma disposição moral e menos a precauções. Atos previsíveis podem ser escolhidos por cálculo e pela razão, mas nas ações súbitas, as resoluções são tomadas de acordo com nossa disposição moral. A parte do Ebra a gente já comentou.
Então, aqui ele está dizendo, tão poucas pessoas confiantes são corajosas, pois elas são ousadas diante do perigo somente porque foram vitoriosas com frequência e contra muitos inimigos, ou seja, elas são confiantes, elas são essas pessoas que são confiantes são corajosas, e está dizendo porque ela já passou tantas vezes pela mesma situação que ela já tem experiência, né? Não significa que ela seja uma pessoa corajosa, significa apenas que ela tem experiência e a probabilidade dela ter êxito naquela ação é muito maior, né? Porque ela, muitas vezes ela já fracassou tanto, né? Fazendo a mesma coisa que chega uma hora que ela, opa, isso daqui já está natural para mim já. Então eu vou lá. Significa que ela seja corajosa, apenas que ela está acostumada com aquela situação ali, né? Perfeito. Perfeito. É porque é aquela coisa. Ela adquiriu confiança dado a quantidade de vezes que ela já esteve naquele, né, naquele contexto. Mas a partir do momento que as coisas saem do planejado, do previsto delas, né, o que é que acontece? Elas acabam fugindo, como ele bem coloca aí no texto. E aí, né, obviamente, essa é a distinção das pessoas corajosas para uma pessoa que tem confiança, entendeu? Porque a pessoa corajosa, independentemente se fugir daquilo que ela esperava, né, ela irá enfrentar a situação e arrumar uma forma de lidar com ela. Mas enquanto, né, uma pessoa que tem, por assim dizer, né, me fugiu a palavra agora, né, que tem a confiança, que é confiante, ela vai perder essa confiança porque ela já não vai saber o que vai acontecer. Então, ela vai entrar em desespero, né, vai entrar ali, né, na chamada, né, ação súbita, né, a gente pode dizer assim. E aí é quando as coisas de fato acontecem, porque geralmente é quando o cara mete o pé, dá uma carreira né, e deixa. É isso mesmo. Eu já vi uma dessa né, com o Pirra, porque é aquela coisa, né? Jogando bola, a bola caiu na casa do vizinho, aí tem um cachorro. Mas o cachorro estava preso na corrente lá. Uhum. Né, dá para pular, para pegar. Aí o cara foi lá, né, metido a corajoso e tudo mais. Aí quando viu o cachorro foi e se soltou da corrente. Cara, o cara pulou o muro de volta, que ele não colocou a mão no muro. Ele parecia aqueles atletas olímpicos, entendeu? Rapaz. O que o medo fez com ele, ele virou um atleta olímpico ali para pular o muro de volta. Né, o medo deixa o camarada meio... Né? Ganha poderes, né, o rapaz? Né? Ele saltou ali, aqueles caras que correm e saltam, né? Que não tem isso nas Olimpíadas, né? Uhum. Pronto, ele virou esse atleta aí. Foi arrebatado. Foi arrebatado. Pelo medo. Pelo medo, exato. Eu acho que até o cachorro se surpreendeu. Véio. Nem o cachorro esperava que ele ia fazer aquilo. Aí diz assim: enfrentar as coisas que são temíveis para um ser humano e assim parecem a cada pessoa, porque agir desta maneira é nobilitante, é ignóbil não agir assim. Teve uma parte que a gente já leu que ele diz que a pessoa ela age de forma corajosa simplesmente porque agir de forma corajosa é nobilitante, é algo nobre, né? É belo, é virtuoso agir assim. Por isso que ele age, né? E é ignóbil não agir assim, ou seja, se você não agir de forma honrada, você está agindo de forma, como ele diz, ignóbil, desonrada, não tem honra aí, né? Então, ele coloca aqui como se a coragem não precisa de muita coisa para você agir corajosamente. Você age porque é nobilitante agir corajosamente, né? Não precisa de muitas explicações. É algo belo agir de forma honrada. É simplesmente isso, né? Que ele coloca. Ser destemido. É bem interessante essa última linha, né? Atos previsíveis podem ser escolhidos por cálculo e pela razão, mas nas ações súbitas, as resoluções
são tomadas de acordo com a nossa disposição moral, né? Ou seja, quando você não tem tempo de pensar, né, de fazer ali o cálculo racional, né, é que aparece o seu caráter, de fato, né, que é a disposição moral da É o pessoa. limite, é o limite. São as situações de limite, não é? Como se diz. Bem interessante. Eu gostaria que ele aprofundasse, né, que o Aristóteles aprofundasse aqui essa partezinha aqui, mas vamos ver o que ele nos reserva à frente, né? Porque é bem interessante a gente pensar sobre o que vem a ser essa disposição moral e que elas estão nas ações que necessariamente não está envolvida a nossa racionalidade, mas sim é o nosso ímpeto, né? A gente poderia dizer assim, o nosso ímpeto em agir. Não, a racionalidade, ela está envolvida também, Eros. Mas Na aqui não, ó. disposição moral. Atos previsíveis podem ser escolhidos por cálculo e pela razão, mas nas Pois. ações súbitas, as resoluções são tomadas de acordo com nossa disposição moral. Então, mas só que o que ele está dizendo aqui, o que são atos previsíveis? São aqueles atos que a gente pode prever o Pode resultado calcular. dela. Pode calcular. Se eu posso prever um determinado ato, então eu posso calcular ela, entendeu? Eu posso medir até onde ela vai, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, porque tudo é previsível, tudo está de acordo com aquilo que eu estou prevendo. Então, eu já conheço, Também entendeu? pode Então, ser falsamente corajoso, nessa altura. Fazer de conta que agiste com muita coragem. Mas tu já sabias. Já tinhas os dados. Portanto, Exatamente. já arranjavas a vida e disse, eles vão pensar que eu sou muito corajoso, porque eu pensei bem as coisas e agora vou para a frente e tal. Ok, só que nessas 3 linhas não é disso que ele está falando, né? Ele está falando de atos previsíveis que podem ser escolhidos por cálculo e pela razão, né? Você pode calcular, você está prevendo tudo. Aí ele diz, mas nas ações súbitas, ou seja, sabe aquela ação, o que é uma ação súbita? Sabe aquela ação que você não espera, que de repente, que a gente chegou a falar na semana passada, aparece na tua frente, aí você tem que se decidir, tem que fazer uma escolha, né? E você não se preparou para aquilo ali. Aí diz, nas ações súbitas, as resoluções são tomadas de acordo com nossa disposição moral. Então, o que quer dizer isso? Apareceu uma situação em que eu não esperava, que exige de mim que eu haja de acordo, né? Não me permite pensar, raciocinar muito sobre ela. Então, as ações que eu vou tomar vai ser de acordo com a minha disposição moral. Disposição moral, a gente viu, ela provém do hábito também, muitas vezes. Então, se eu posso até não ter tempo para pensar muito, mas só que muitas vezes o que conta é aquilo que eu costumo fazer diariamente. Se eu levo uma vida virtuosa, então certamente, ou se eu levo uma vida de meditação, de raciocínio, de investigação, utilizando a razão na maioria das vezes, né? Então, na maioria das minhas ações vai ser assim, uma ação previsível, entende? Por mais que as ações sejam súbitas, apareçam de repente, só que eu já estou, pelo hábito, acostumado a agir dessa forma, entendeu? Então, por isso que ele diz, as ações súbitas, as resoluções são tomadas de acordo com nossa disposição moral. Então, a razão, o raciocínio, ela tá também ali, entende? Agora, é claro que, né, tem, né, não é porque a pessoa ela leva uma vida, né, de bons hábitos, não sei o que, que ela seja perfeita, né? Talvez, se pegar uma situação bem tão difícil, que, né, dificilmente, eu não estou dizendo que seja impossível dela perder a cabeça, né? Mas ela tem que ser excelente, cara. A virtude está na excelência. Pois, entendeu? Sim, com certeza. A virtude está na excelência. Assim, o que o Aristóteles ele tá pregando, digamos assim, está falando, né, é sobre a pessoa que tem bons hábitos, né, que normalmente, né, que normalmente ela tenta alimentar muito mais a razão, né, por meio a virtude, tudo, ter boa conduta na sociedade, tudo mais. Só que a natureza humana
ela não é excelente, né? A gente é movido por paixões, por prazeres, é justamente isso, não apenas o Aristóteles, mas Platão também, eles combatem, entendeu? Eu tenho que ter autonomia, né? Eu tenho que ter autodeterminação, eu tenho que ter, né, eu não posso agir de acordo com os meus prazeres, de acordo com as riquezas, com as honrarias, de acordo com a minha linhagem. Eu fui bem nascido, eu nasci numa família nobre, então eu vou fazer o que eu quiser, né? Não é assim que ele diz, né? Entende? Então, tudo isso ele combate. É uma luta constante, contínua, entendeu? Agora, a partir do momento, como o Platão vai dizer, né? A partir do momento que a razão adormece, aí entra já aquilo que ele vai chamar de eros tirânico, né? Aí já os prazeres, você se deixa dominar, né? Pelos seus prazeres, pelos seus impulsos, pelos seus instintos. Aí já é outra coisa falando, né? Sim, sim. Então, é uma luta constante entre o vício e a virtude, né? Mas só que nós somos muito mais movidos muito Nós mais tendemos muito inclinados mais ao muito mais vício do que... ao vício do que à virtude, entendeu? Por A isso gente essa tende muito mais. dificuldade constante. Mas isso daí é um grande problema também, né? É um grande problema porque ele cria essa dicotomia entre, né, afetos e racionalidade, já começa daí, né? É, Parece que a razão e os afetos estão em um permanente conflito, né, para conflito. ver quem prevalece sobre as ações, né, dos indivíduos, por assim dizer, né? Então, Esse é o. isso daí parece ser já um problema da filosofia moral que vai se arrastar por séculos, né, até os nossos dias. Até E os nossos. que, né, quando a gente para olhar para outras tradições, a gente vê como eu posso dizer, esse conflito ele não necessariamente não existe, né? Por exemplo, você olha para uma tradição budista, uma tradição, né, asiática ali, ele, Não ele, ele existe. ele vai falar sobre conflito, ou melhor, ele vai falar sobre o equilíbrio, que o equilíbrio consiste basicamente, né, como é que eu posso dizer? Na harmonia entre razão e paixão e o momento que você consegue agir tanto de forma passional quanto de forma racional, né, associada ali. Então, aqui parece que você pegou o indivíduo e dividiu ele, né? Dividiu, Esse é o problema, esse é um grande problema da nossa né? cultura. É que nós temos uma concepção, olha, agora é que é, Hudson, temos uma concepção cindida Isso. do ser humano, não é? Portanto, introduzimos a diferença como uma riqueza. E essa diversidade numa cultura que tem o todo como o modelo de perfeição, essa cisão é uma coisa que não tem cabimento. Nós não conseguimos, tradicionalmente, não conseguimos deixar de estabelecer confrontos e de nos entendermos como duplos, triplos, quádruplos, até não acabar mais, não é? Até não acabar mais. Tu tens isso hoje em dia nos géneros, tens isso nas coisas mais diversas, não é? Essa divisão, subdivisão de nós próprios, das nossas capacidades, dos conflitos entre uma coisa e outra, isso tudo gera, olha, a palavra grega que eu utilizava há pouco, anaforias. O que é que isso quer dizer? Gera divisões internas, cisões internas, de tal modo que elas são irreconciliáveis. E tu, depois, e todos nós, numa cultura como a nossa, pouco a pouco contestamos tudo, vamos gradualmente contestando aquilo que nos obriga a reprimir essa divisão, porque também somos muito educados em pôr aquilo que o Hudson dizia e que vem de Platão, em querer pôr ordem nessa divisão, não nos querer sujeitar a essa divisão interior, de que pôr paz nisso. Agora, para isso é preciso reprimir.
do nosso ponto de vista, é preciso reprimir. E ao reprimir gera-se conflito. E ao gerar conflito vem raiva, vem revolta. E, portanto, toda a diferença que existe, as diferenças, a certa altura, são vistas como uma arma. É bom ser diferente para quê? Para poder ser eu. O que é o ser eu? É não ser o outro. Portanto, não há nada de verdadeiramente comum, não é? Não há nada de verdadeiramente comum. O que é terrível nesta cultura em que nós vivemos. Porque nós defendemos aquilo que é a unidade. Mas para o fazer, damos a cada um o direito de ser ele próprio. Estamos continuamente neste jogo de um ser dividido. Sempre, não é? Sempre, sempre, sempre. Não, é terrível. Não, e aí é que tá, né? Porque quando a gente chega vamos dizer ali no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter, né, uma série de patologias, né, psicológicas, por assim dizer, que são decorrentes desse conflito, dessa questão de você suprimir o seu desejo, suprimir os seus sentimentos, né? E aí você acaba sublinhando eles para o inconsciente e eles vão, né, depois voltar em forma de patologia. Exatamente. Então veja como esse conflito ele adoece o indivíduo. Porque ele não consegue harmonizar, né, a si mesmo. Esse é o grande problema. Não. Essa tradição Coloca a gente nessa... Nós rapidamente, a partir dos gregos, transformamos, não estou a brincar com a lógica, transformamos o ser humano, pouco a pouco fomos transformando o ser humano, não como um ser que lida com contrários, mas tornámos o ser humano absolutamente contraditório, um ser contraditório, que para aceitar uma parte de si tem de matar, tem de excluir a outra parte dele. E isso leva a uma repressão, a uma ansiedade por uma pureza, não é uma pureza, mas é uma pureza de uma parte, não é a pureza da unidade das partes, não. Só uma é que é pura, a outra não é. Exato. O Eros do banquete, o problema é todo este, não é? Agora, é um dos problemas, o desejo, que só se tiver lugar há de se falar, o desejo é isto, é o desejo, nós temos o desejo do que falta, não é? Para haver desejo tem de haver uma falta. Queremos aquilo que não temos, ou queremos aquilo de que temos falta, de que temos saudade, enfim, o que se queira, muito complicado, não entrar por aí. Mas esta divisão é uma coisa terrível, não é? É uma coisa terrível. E está aqui presente. Portanto, as pessoas muitas vezes são arrebatadas, não é? A pessoa sai para fora de si sem pensar no que está a fazer porque se precipita-se para fora de si mesmo, sai de si, perde a cabeça. Portanto, porque não está equilibrada, não tem, então... Ô Jorge, aí assim, o cristianismo, né, ele acaba meio que trazendo, internalizando essas teses filosóficas, essas posições filosóficas para a religião, né, de tal forma que o quê? Que a alma seria superior ao corpo, entendeu? O seu corpo pode ser degradado, pode ser, muitas vezes, até, né, como eu posso dizer... é punido, né? Mas existe um outro termo. Sim, punido, né? Claro que sim. Foi. E muitas vezes para que a sua alma seja elevada e tudo mais. Exato. Então é como se houvesse uma superioridade, né? Do que é intelectual, do que por assim dizer, não físico sobre o corpo. Mas Cristo, né? Sobre não tem nada disso. Né? A razão. Cristo não tem essa... Não, a gente está falando do cristianismo. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra a crítica do Nietzsche. Porque o Nietzsche ele vai bater no cristianismo. Né? Ele vai bater no cristianismo porque ele diz que o cristianismo é uma forma de platonismo para o povo. Claro. Entendeu? Eu estou trazendo toda a tese platônica, né, aqui no cristianismo para o povo.
E como Nietzsche, o grande inimigo do Nietzsche, né, os grandes inimigos eram os pensadores gregos lá, o Sócrates e o Platão, né, que trazem Claro. essa dualidade, A né? dualidade. Aí ele desce o pau, né? Assim, aquele livro lá que foi traduzido para o Brasil como Anticristo, na verdade é anticristão a tradução, tá? É anticristão. É porque se colocasse o anticristo, parecia algo assim que iria ser polêmico e ia vender mais. E a galera fez, né? Traduziu como anticristo, mas é anticristão. E no quinto aforismo desse livro ele diz, né? O último cristão morreu na cruz. Só né, para ele só teve isso. O restante, aí ele começa a falar de Paulo, É. que o cristianismo, na verdade, foi estruturado por Paulo e Pronto, acabou. aí acabou. Aí toma ele descer a lenha e dizer que, Aí na acabou, verdade, aí acabou. Paulo está sendo platônico, tá trazendo Paulo, Paulo desse ponto de vista, é o primeiro criminoso, não é, da morte do homem, não é? Mas não interessa, não venha para isso agora. Foi isso. É que ele Aqui, uma consentiu, coisa... ele consentiu com a morte de Estevão, né? O Paulo, aí não é que o primeiro homem que matou. É isso mesmo, não é? É o homem que dualiza, não é? É o homem que introduz as distinções entre o sim, o que deve e o que não deve, o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é da lei e o que não é da lei. Que lei? Exato. Que lei? Agora note, né, que o Nietzsche ele percebe isso e ele também tenta dissolver essa dicotomia, né? Sim. Ele tem livros como Para Além do Bem e do Mal, que é exatamente tentando sair disso daí, né? Mas talvez ele não saiba para onde ainda, né? Não tinha uma clareza para onde ir. Ele dá ali umas entradas para a filosofia asiática, mas não chega a aprofundar tanto. Sim, não é o nosso pensamento não é um pensamento pacífico, não é? É um pensamento em guerra. É um pensamento em guerra, permanentemente em guerra. E como você bem colocou, né, faz com que a gente seja contraditório, né? A gente entra em contradição Contraditórios mesmo. consigo mesmo, esse conflito entre, né, paixões e racionalidade, isso. faz com que o indivíduo ele seja esse indivíduo que está sempre brigando consigo ali, né? Platão nisso mas Platão vem muito bem, porque é um bom estudioso, vamos dizer assim, de uma forma ingênua, da alma humana, isto é, do ser humano. Da alma, entenda-se. Daquilo que o ser humano é. Aquelas dicotomias terríveis do Eros. Isso é evidente que vem desta... Agora, não é errado, porque nós temos realmente esta dualidade. Temos. Agora, Talvez o errado esteja como a gente lidar com essa dualidade. A gente já tem. A gente já tem, ok, eu compro. Mas como é que a gente vai, né, relacionar com ela, né? Talvez a forma de dizer que uma deve se sobrepor à outra. Né? Essa é a preocupação dele, não é? Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. Ora bem. Que nem o Joaquim Clotet, né? Eu já falei isso uma vez, faz tempo. Joaquim Clotet, né, um autor francês, ele escreveu um livro chamado A Bioética, uma aproximação. Aí ele cita uma espanhola, uma autora espanhola, uma novelista lá do século XIX, século XX, nem lembro. Ela escreveu uma obra intitulada Gaivota, né, e ela narra a conversa entre uma mãe e um filho, né, uma criança lá, uma adolescente de 10, 11 anos, uma criança. Aí a mãe diz assim para o filho dela, olha, meu filho, o que você me diria se eu te dissesse que eu te amamentei por dever? Que eu te criei por dever, né? Que eu te eduquei por dever. Aí o filho dela diz assim para ela, olha, eu acho que a senhora não seria uma boa mãe, não. Ou seja, ela não utilizou a emoção, os sentimentos, ela utilizou a razão. Se eu não cuidar do meu filho, se eu não educar, se eu não alimentar ele, talvez o conselho tutelar, ou seja lá quem, a justiça, vai bater na minha porta aqui dizendo que eu estou maltratando meu filho. Entendeu? Então, nesse sentido, dá para separar um pouco
razão e emoção, mas só que eu acho que o juízo dessa mulher não é muito certo, não, né? Entendeu? Porque qual a mãe que não tem amor pelo seu filho? Pois Né? é, o problema é esse, é Qual o o pai? dever e o amor. Entendeu? É. Agora, aqui no Aristóteles, ele não separa a razão de emoção. Quer dizer, ele separa, assim, mas só que ele analisa, ele investiga tudo ao mesmo tempo, assim, entende o que as Sim. emoções, ele vai dividir, ele vai falar sobre as emoções, as faculdades e as disposições. Ele vai dizer que a excelência moral é uma disposição moral, que é uma disposição. Aí ele começa a falar da pessoa que é colérica, né, que a disposição moral é um estado, né, um estado de emoção e tal, que a pessoa tende a agir de forma encolerizada, não sei o quê. Então, ele fala, assim, da pessoa que age por emoção, só que ele diz assim, olha, você age por emoção, de forma encolerizada, aí diz se a ação dela é corajosa, se não é corajosa, se é virtuosa, se não é, né? Se é alguém que age de forma encolerizada é virtuoso, se ela está agindo com razão, se ela está agindo sem razão, né? E diz que antes de você agir de forma encolerizada, você tem que deliberar sobre aquilo que você, né? Ao invés de você se deixar levar pelas suas emoções, você tem que deliberar para poder fazer as escolhas corretas. Então ele fala de uma coisa, ele abraça, né, a emoção, mas só que ele faz ponderações, né? Opa, tudo bem, agir de forma usar a emoção, mas tem a razão também, não vamos esquecer da razão, que a razão é que vai fazer a pessoa virtuosa, a pessoa deliberar na sociedade, né? Deliberar de forma correta, fazer escolhas corretas e tudo mais, né? Então, assim, ele fala de uma coisa, mas só que ele fala de outra também, né? Assim, ele não. Eu vejo sempre o Aristóteles, eu não me dou bem com Aristóteles. Não há uma pessoa com quem eu me dê bem. Seu platônico. Sim, não me dou bem com Aristóteles em muitas coisas, porque vejo essa visão racional e emocional, vejo uma redução muito grande do caráter emocional do ser humano, como sendo como se a razão tivesse as rédeas desse cavalo, não é? Eu não acredito nisso. Eu acho que a razão é movida pela paixão. A razão tem grandes limites. Não vejo uma capacidade da razão para não encontro na razão um poder de equilíbrio das emoções. Não reconheço à razão essa capacidade. Vejo a razão como limitada nesse domínio. Acho que continuo a pensar, assim, no fundo acho, não é? Penso que a emoção, a paixão, o impulso justificam a própria razão e não vejo que a razão possa alguma vez tolerar apenas a emoção. Não vejo assim. Vejo a razão como limito muito a razão. Não consigo, percebo que se possa encontrar um acordo entre uma coisa e outra. Eu percebo isso e nós podemos fazer lindas teorias e há muitas acerca disso, mas continuo a defender o sentido mais emocional da razão. Sim. Sim. Eu vejo um pouco diferente, Jorge. Eu não acredito que ele esteja dizendo assim, ou você é razão ou você é emoção. Meio termo não existe, entendeu? Não, isso não. Isso não por estou a exemplo, dizer. o próprio Platão, ele fala que há uma irascível, né, uma alma que se ira e tudo mais, ela é aliada da razão também. Ou seja, que é. Ele permite que, ele diz que a ira, você pode agir irado, mas de maneira consciente, Mas é entendeu? isso mesmo, sim, sem dúvida. Por exemplo, ele chega a falar também que da razão,
do Eros. O Eros é o amor, é o impulso, né? Que, né, a gente já chegou a falar sobre isso, eu e o Jorge. É o impulso que leva as pessoas a, né, por exemplo, a fazer alguma coisa, a ter um Pois é, relacionamento, ou a ter pois é. um grupo, né, de estudos, é algo que é comum a todas elas, né? Tudo É. bem, aí tem a razão e tem o sentimento, a emoção, tem o Eros dominando. Só que a partir do momento, ou seja, tem um equilíbrio entre ambos. Só que a partir do Tem. momento em que você se deixa seduzir, se deixa dominar, aí você já saiu do equilíbrio É e isso está aí, Dara. pendendo Sim, para um outro ok, tudo extremo. bem. Está pendendo para um outro extremo, entendeu? Mas tem um Sim, equilíbrio sempre. há esse risco, há esse risco. E a Há emoção, esse risco. agora, quando você se deixa dominar, e já é outra coisa. Eu acho que é isso que ele está falando aqui, entende? Sim. Mas ainda assim a gente tem que dizer que quem dá a medida do equilíbrio é a razão, tá? Sim, sim. Quem dá a medida do equilíbrio é a razão, que não é as paixões. Sim. Sim. Então, Não, a paixão. ainda aqui. Ok. Assim, eu acredito que as paixões, a emoção que ele está dizendo, é aquela que vai fazer você agir. Por exemplo, eu vou lá no comércio tal, beleza, a minha emoção disse que eu tenho que. Vai dizer assim, vai tipo me empurrar. Opa, quer ir lá no comércio? Então Isso. vai. Só que agora as direções, qual caminho eu vou, qual caminho eu Aí é devo a razão. seguir para chegar Isso até aí é a no, razão. no comércio, se eu pego aquela rua, se eu pego aquela, se eu pego aquela outra, se eu dou a meia volta, não sei o quê, é a razão que está funcionando. Sim, Mas sim. quem Para me ver motivou assim. foi a emoção. Está parecendo a filosofia do Hume. E já Está estamos aparecendo no a. Rio. Parecendo no Já Rio, estamos a dividir tudo, já estamos a pôr tudo em dois pratos, logo. né? Não vemos a coisa como um todo. Mas aquilo que me leva a querer estudar é paixão. É É, paixão. Mais um pouco ele só faltou dizer realidade, que é a Platão e razão, Aristóteles é antes de Hume. né? Mas assim, é porque você só faltou dizer que a razão é escrava das paixões e que diante da vontade ela Aí está tudo é estragado. indiferente, Pois aí está Elas tudo estragado. estão em equilíbrio, entendeu? Em equilíbrio. né? O que eu vejo é o seguinte, né? É porque parece que para Aristóteles eu não sei quantos tipos de razão, né, existe, por assim dizer. Mas ele está colocando, né, pelo menos nesse contexto, que a razão ela tem o poder de ser um instrumento, né, Sim, é. que é capaz de traçar caminhos para a realização de determinados Sem objetivos, dúvida, sem dúvida. entendeu? Orienta, né? Exatamente. Sem dúvida. Ela dá o norte, né? Agora, assim, ao mesmo tempo, ela também é como se fosse, né, né, como o Jorge colocou, né, ela como se fosse o senhor sobre o cavalo, né, e o cavalo É, sendo as paixões. Então, é. ele, muitas vezes, a razão é que vai puxar a rédea É ali, o coleira, é cavalo, coleira, é né? coleira. A razão é a nossa coleira. E precisamos disso, porque senão nós ficamos irados, ficamos possessos, ficamos raivosos, ficamos loucamente apaixonados e já ninguém faz nada de nós, como vulgarmente se diz. Nem nós próprios fazemos nada connosco, porque não temos mão em nós próprios. Há aqui esta maneira de ver, que é uma maneira de ver cindida, uma maneira de ver dividida do ser humano, é terrível, não é? Terrível. Quem me dera não ter esta visão, mas eu tenho, infelizmente tenho. Tenho. Não me. Por isso, não sou inimigo da razão, mas não vejo que a razão tenha capacidade de. Não é a razão que. Não é a razão, nem é contra a razão que a felicidade é possível. Mas a felicidade não é razão. A felicidade do ser humano não é a razão. É um estado de equilíbrio, é o que se quiser, não quero, mas é um estado passional, é um estado neste sentido, é um estar emocional. Agora, emoção não é sinónimo de extremo, não é? Nós é que Sim. tomamos geralmente a emoção como extremo, é o tal equilíbrio, não é? É o tal equilíbrio, que é uma grande, que é um conflito terrível, não é? Um conflito terrível.
A minha vida, em grande parte, a experiência que eu tenho na minha vida é esta, não é? Sou uma pessoa extremamente passional, sempre fui, e a razão, eu sempre lidei com a razão, no fundo é a minha profissão, é lidar com a razão, não é? Mas aquilo que eu acredito que motiva a razão é a emoção. Ou para falar no sentido para ir ao encontro daquela palavra, não é? Eu entendo que realmente o pensamento é por natureza erótico, por natureza. Não é sexual, né? Mas é erótico, Eu é entendo. apaixonado. Ô, Jorge, mas aí nesse sentido, né, parece que então tu tá dando razão completamente a pensadores modernos que vão afirmar que a única coisa que pode determinar ou motivar a nossa vontade a agir é um sentimento, é uma paixão, Claro. certo? E que a razão, né, diante disso, ela se mostra inerte, né? Ela se mostra, né, como se pode dizer, sem poderes para poder determinar, né? A E razão o Kant tem um problema gigantesco, porque isso é um problema de tem, metaética, né? Um problema tem, de metaética lá se eu não me engano, de psicologia, né? Psicologia da moral, exatamente, que é o problema da motivação, né? Se é só um sentimento que pode motivar, né, a nossa vontade, porque eu tenho a razão determinando a vontade. Como é que vai ser isso daí, né? Então, todo o problema. A razão é ocorreu-me agora isto, nunca me tinha passado para a cabeça a expressão, mas a razão para nós é uma espécie de treinador, como é para o futebol, é um treinador contínuo, é algo que nós temos para nos treinar com as nossas. Temos de ser continuamente treinados, porque se não formos, nós somos castigados. Porque a paixão não se adequa bem ao estarmos uns com os outros. O estarmos uns com os outros supõe a criação de regras, e a regra nem sempre é uma coisa que a emoção gosta muito, não é? É uma grande complicação. É uma grande complicação. Isso é com ele, isso é com o Hudson. Ele é que escolheu a lenha para se queimar. Mas ele está gostando, ele gosta do debate, ele gosta da luta. Porque é tirano, de facto, não é ele que é tirano, tal, essa paixão pode ser tirana, não é? Agora, se não for tirana, eu não sei se a paixão não for mais tirana, não sei até que ponto é que nós não matamos a chama da paixão. Isso é uma coisa, e a chama da paixão... Chama da paixão, de novela, né? Exato. Já estás a ouvir. Bem, não, isso é porque um grande seria. Meu Deus. Jorge é noveleiro, rapaz. Assiste novela brasileira aí, fez para você. Pronto, já tenho um processo no tribunal. Pronto, está tudo tramado. Já estou tramado. Vocês, eu sei não. Pois é, o Aristóteles, já percebi que nos textos do Platão, assim como Aristóteles também, ele sempre coloca a minoria contra a maioria, né? Geralmente a maioria é sempre aqueles que são que agem pelo senso comum, né? Que agem pela opinião da maioria, né? Por exemplo, ele diz lá no livro 1 que a maioria das pessoas, elas acreditam que a felicidade é a riqueza, a felicidade é a honraria, a felicidade é os prazeres, a maioria, né? Agora a minoria não, a minoria, né, sempre ela leva para o lado ali da racionalidade. O que me deixa feliz é estudar, deixa feliz
ter ações deliberadas, agir de maneira correta, bela na sociedade, de maneira honrada e tudo mais, né? Aí, então, a felicidade para ele. O que era a felicidade por Aristóteles, né? Ah, tá. Aí então se as pessoas agem pela razão, pelas riquezas, né, com o objetivo de alcançar os prazeres e tudo mais, ela tá, para ele isso daí é agir, né, motivado pela emoção e tudo mais, né? É, Mas o que é felicidade para ele exatamente, como a gente viu lá, né? Ele diz lá no livro 1 que felicidade é algo final e autossuficiente, né? Final, ele vai dizer assim, chamamos absolutamente final aquilo que desejamos por si mesmo e não por causa não por causa de outra coisa, né? Ou seja, é, você deseja algo que que é considerado suprema, né? Definitiva, não coisas que são apenas meios, né, para chegar a algum outro lugar, né? Ele trabalha com finalidade. Aí vai dizer autossuficiente, né? O que para ele é autossuficiência para Aristóteles? A autossuficiência para ele é tornar a vida desejável por não ser carente de coisa alguma, né? Então ele diz que a pessoa tem que ser autossuficiente, né? Não no sentido de que a pessoa vai viver isolada na sociedade, né? Mas dentro dessa autossuficiência dele vai embarcar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus amigos, seus concidadãos, e ele diz que tem um limite, porque senão vai chegar até o infinito, né? Então, como ele acredita que o bem e a perfeição residem na função, ele vai procurar identificar, investigar para saber qual é a função do homem. E vai chegar à conclusão que a função do homem nada mais é do que uma atividade da alma por via da razão. Então, o que essa atividade da alma por via da razão vai fazer? Ela vai fortificar, fortalecer a minha consciência, a minha autossuficiência, para que eu possa dizer que a minha vida é desejável por não ser carente das honrarias, minha vida é desejável por não ser carente dos prazeres, minha vida é desejável por não ser carente das riquezas, minha vida é desejável por não ser carente de qualquer outra forma de excelência que possa existir. Então, sempre a razão, né, está predominando ali, embora a razão esteja em equilíbrio muitas vezes com a emoção, mas só que é a razão que sempre dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo e o segundo passo quem dá, né? Mais ou menos assim nesse sentido. oh, Edson, eu estou a ouvir-te e estou a pensar assim, eh, essa aquilo a que nada falta, que grande chatice. Porque aquilo que mais, Rapaz, rapaz. aquilo que mais justifica o ser humano, que mais justifica a nossa vida é a falta, Ah, é a carência. Um ser que encontra em si o próprio que se auto-justifica, cuja justificação está em si próprio, o fim está em si próprio, não carece de nada. Que grande chatice. não Então a necessariamente. perfeição é uma chatice. A Calma, pureza calma, é Jorge. uma Calma. chatice. É que não é nesse sentido, Jorge, é que ele está dizendo que a vida dele é desejável, e tem uma vida desejável, justamente, não é por causa, a vida dele é desejável não por causa da honraria, da riqueza ou dos prazeres, é isso que ele está dizendo, entendeu? Tem Ok. outra coisa que motiva ele, não é? E, Perfeito. essa, e isso que Ó, motiva, e isso que motiva, tu achas que vai conduzir a quê? Ou aonde? Ou a quem? Jorge, deixa eu colocar aqui um ponto, né, sobre a tua. Chatice. Não, não, é porque assim, né, o estado de plenitude seria um estado chato, etc. Né, que seria, por assim dizer, o estado que é da eudaimonia, onde a gente, né, Sim. tá ali naquela condição de que nada nos falta, a gente é completo naquele momento, né? Isso se assemelha muito, talvez, ao estado de nirvana, que É. é difundido, né, em diversas correntes da filosofia oriental, Isso.
É né? isso mesmo. É isso mesmo. E se vê que existe um exercício contínuo, né, de monges e etc., né, para alcançar esse estado, É né? paz. Né, que seria, por assim dizer, o ápice do equilíbrio humano, É. onde você, né, estaria tão, né, vamos dizer assim, transcendente das coisas, É. né, que você faria parte do todo e o todo faria parte de Isso, si é e isso. É isso. e tudo aquilo, né, se integraria, por assim dizer. No entanto, né, quando a gente diz que mas isso é chato, né, e a gente nunca vai, né, conseguir, ou Isso não você sei. Isso não sei. isso me lembra aquela metáfora, né? A gente está sempre desejando algo, depois que consegue algo, vai desejar algo diferente daquilo que conseguiu, para continuar desejando. Isso lembra aquela imagem, né? Que tá o cara com a carroça, né? Aí tem um burrinho na frente, só que o burrinho não queria andar, ele vai e coloca, né, uma vara de pescar com uma maçã pendurada na frente do burrinho e coloca lá e o burrinho vai atrás da maçã, né? E quanto mais ele anda com a carroça, né? Bastante, E não ele chega lá. nunca chega. Ele nunca chega, nunca pega a maçã, né? Nunca satisfaz, não, esse desejo. Então parece que a gente, né, colocar a gente dessa forma, sei lá, é dizer que a gente é incapaz de alcançar esse estado, né? A gente pode até, né, como se diz, né? A gente pode até alcançar momentaneamente, mas nunca de modo permanente, né? E muitas vezes é complicado, É muito, porque senão muito, a gente é esse burrinho muito, deixando a carroça muito, com a maçã na frente, muito, desejando, muito. né, milhões de coisas sempre ali, né? A maçã é o símbolo né, dos Muito. desejos, não, obviamente, o desejo sexual, mas o desejo completo. Não, Sim, Só não, não tem uma diferença, né, do que, por exemplo, Aristóteles está falando para a filosofia oriental, né? A sim, filosofia oriental dos monges budistas, né, diversos monges que existem, eles, de fato, eles abandonam tudo e vão, né, lá para os montes, para as montanhas, para ficar sozinho, isolado, sem interferência de nada externo, né, para ficar é. meditando e tentar alcançar, assim, né, uma consciência elevada, suprema, alcançar o nirvana, ou seja lá o que for, né. Eu acredito que o que o Aristóteles está querendo dizer é que, a partir do momento que ele diz, assim, a, que a sua vida desejar por não ser carente das honrarias, dos prazeres, né, das riquezas, é porque ele está dizendo que as riquezas, as honrarias, os prazeres são as principais fontes de contaminação do comportamento humano na sociedade, entendeu? Não sim. significa que seja proibido, mas as pessoas são Não. levadas, muitas vezes, pelas riquezas, né? O que uma pessoa rica, inclusive até Posso colocar só claro, essas riquezas não são um fim último da nossa Não. existência. exatamente. Esse é o ponto. Elas são fins que a gente precisa, né, para se manter, etc., mas elas não são o fim último da Não existência são fins humana. em si próprios. Entendeu? Só que a época que a gente vive parece que essas riquezas são o fim último né, da existência humana. A gente vive para isso, para acumular, né, isso tudo aí, né, independente do restante. Parece que essa é uma característica da nossa época, né? Hoje, não é só, repara que, ou pensem o seguinte, para os gregos e para os latinos, o ócio, não é o ócio, eh, o tempo, o tempo da quietude, não é? Que para os orientais é a quietude, essa capacidade que eu tenho de estar sem uma necessidade explícita, mas claro que a tenho, não é? Só pode resultar de dois elementos, do negócio e da guerra. Portanto, eu tenho de negociar e tenho de ir para a guerra para poder depois ambicionar pelo ócio. Porque o ócio sem guerra e sem a necessidade de sobreviver pelo negócio não tem sentido. O que significa que
é terrível para a nossa cultura, porque nós só merecemos aqui a tudo depois de fazer, dizemos nós, hoje em dia, e com o cristianismo todo atrás, depois de fazer o mal. É preciso fazer o mal para alcançar o bem, que é um absurdo, dizemos nós. Mas esta divisão é terrível, não é? Uma divisão terrível. É outro aspecto. E os gregos diziam isto. Era a convicção deles. Só havia duas formas de vida que asseguravam o ócio. Ou o inferno do negócio, portanto, o ganhar dinheiro, o vencer o outro, o ser melhor que o outro, a competição ou a guerra. Todo ele passa por aniquilação. Portanto, o ócio é o prémio, o ter ócio é o prémio da guerra. É o ócio é o prémio de ter ganho muito, independentemente lá do modo como ganhei. Isso não é desejável, o ganhar, mas é a condição de eu ter ócio, é a condição de eu poder filosofar. O que é uma coisa trágica, trágica. A guerra traz a paz. Se não houver guerra, não haverá paz. Tem de haver guerra para haver paz. Complicado. É uma coisa diabólica. É Mas, tal do... mas isso daí é um grande problema da nossa cultura, da nossa civilização, por assim dizer. Né? Porque pensar, a gente ficar num loop infinito, né? de que sempre vai nos levar à destruição, né? Não só a destruição, né? de si mesmo, mas também a destruição uns dos outros e do próprio ambiente que a gente está inserido. Tudo. Né? É algo assim completamente degradante. Meu Deus do céu, agora eu tô ouvindo, ecoando na minha mente as filosofias que a gente chama aqui de decoloniais, por exemplo, do Ailton Krenak e tudo mais, né? Porque essa coisa de tipo o ócio vem da guerra, né? E o ócio levará à guerra novamente, né? É um ciclo contínuo, incessante, que nos levará à destruição de nós mesmos, dos outros e do ambiente que a gente vive. Ou seja, é uma cultura, é um modo de conceber e de conviver, né, que é completamente destrutivo. Entendeu? Destrutivo. Então, assim, a gente precisa, de fato, revisar esses princípios, esses fundamentos que estão aí, né? Do Aristóteles. Sustentação à nossa cultura ocidental. A gente precisa rever isso daí, porque assim, não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui ecoa do Ailton Krenak, ecoa do Nego Bispo, ele ecoa de uma série de pensadores, né, que são decoloniais, né? Por quê? Porque eles estão tentando de fato revisar e criticar, né, o que está na base da cultura ocidental e da filosofia ocidental, consequentemente, já que ela é a base, né? Isso é complicado. É por isso que a gente está vivendo num mundo que o mundo está se destruindo, por assim dizer, né? Vira e mexe já começou aqui no Brasil ter furacão, né? Enchente em cima de enchente, destruindo as coisas no Paraná, no Rio Grande do Sul, entendeu? Entre outras coisas. E os caras, eles não... É aquela coisa, ainda não tocou em mim, tá tudo certo, mas em algum momento vai chegar. Né? Em algum momento vai... As catástrofes climáticas, né? Porque a gente está chamando de catástrofe climática, na verdade, elas são consequência da ação humana, né? Que deixa o planeta inabitável para a gente mesmo. Não, falta só um parágrafo para a gente terminar. O Aristóteles, pá, a tradução que eu tenho aqui à minha frente, eu estava e caíram-me os olhos em cima disto. Esta tradução é uma tradução, até está bem. Nós já lemos isto. Caiu-me em cima e eu li, olhei e saiu isto. Mas a respeito dos perigos que se declaram subitamente,
só a disposição já constituída pode fazer-lhes face. Isso é a tal forma muito que eu vejo isto como extremamente rígido. Perante os perigos, ou realmente sou precipitado e faço as coisas por acaso e tanto podem sair bem como não sair, ou então tenho a tal disposição interior, a tal formação, a tal... E então, nessa altura, eu falho-lhes face, não é? De um modo equilibrado. Eu não vejo como. Não vejo como. É porque, assim, eu vou te dizer, Jorge, né, os povos originários brasileiros, eles viviam de outra forma, né? Os quilombos, né, que a gente tem, eles vivem de outra forma, entendeu? Eles conseguem, por exemplo, se relacionar com a natureza, extraindo o necessário para que eles sobrevivam Exato. e sem Exato. destruir, né, o meio Não, ambiente não. e a natureza, certo? Não, obviamente que isso daí, né, é uma base, né, se dá a partir de uma base que deriva de outros princípios que não são esses que a gente tem, Não, claro que entendeu? não. Não. Claro É, que não. é pensar, por exemplo, o mundo, né, sabendo que você faz parte desse ambiente, desse meio ambiente, né? Não que você é por assim dizer, um sujeito que domina o ambiente através da Domina, sim. técnica, A né? árvore, Que a domina o ambiente árvore. através da técnica, e a partir dessa técnica você, né, se diferencia de todo o restante do ecossistema dos animais que existem, Essa é a entendeu? nossa, mas para nós a alma não é um ser como é para essas culturas, não é? Para essas culturas a árvore tem uma personalidade própria, uma coisa muito, aquela árvore tem uma personalidade, é uma pessoa como eu, ou tu, ou o que é que seja, é uma pessoa. Exato. Esta forma de domínio, não é? Bem, fomos para outra coisa. O que eu acho é que é muito difícil só a formação conseguir. eh, uma outra palavra, eu não sei até que ponto é possível formar a pessoa, formar alguém de modo equilibrado, satisfatório, não sei, não sei, não sei. Não tenho esta visão, mas a respeito dos perigos que se declaram subitamente, eu reajo, o inesperado. Já da última vez falámos sobre isto. Só a disposição já constituída no nosso interior é que pode fazer-lhes face. Mas a minha disposição perante o inesperado, o que é que faz? Eu não sei. Bem, é aquela coisa, né? Você está sendo você mesmo quando tá né, Pois, nessa condição, né? pois. E eu sou eu próprio no momento em que reajo. Se eu quero reagir, eu sou eu próprio. Mas nada me garante que ao querer reagir eu reaja como quero. Nada, Eu, nada. sabe, Jorge, desde a minha adolescência, eu queria, eu era muito tímido, né? E não sabia falar com as pessoas, não sabia como agir, e na maioria das situações na minha vida sempre foi assim, parece que nesse sentido, assim, socialmente falando, foi meio um caos, né, para mim, porque sempre tive essa dificuldade. Agora, aí eu ficava pensando, assim, que eu quero ter 18 anos, eu quero ter 20 anos, 25 anos, porque aí eu vou, ou então eu vou ler bastante livros, né? Porque aí isso vai me dar um vocabulário, vai me dar uma experiência, né? Vai me fazer sobressair, então eu vou começar a abandonar antigas dificuldades, né? Para
sei lá, vou me superar, né? E tudo É, mais. Só que muitas vezes eu via pessoas de 20 anos, 18 anos, cometendo erros, né? Pessoas muito mais velhas do que eu, até mesmo de 50, de 40, de 30, cometendo erros assim infantis, que eu mesmo não cometia, né? Eu tinha meus erros, claro, e bastante, né? Só que eu via diferentes idades que eu observava, né? Que eu falava muito, eu queria ser mais velho para ter mais experiência, para não cometer mais erros. Só que aí eu comecei a perceber que ser maturidade, né? Muitas vezes não é só uma questão de idade, né? Essa, escolher ter boas ações não é só uma questão de idade, é muitas vezes justamente de hábito. Você, né, você age de uma forma, você, você se permite, mesmo se não permite isso também, você comete certos erros. Aí quando se você for do tipo de pessoa que, opa, eu errei agora, beleza, isso é errado, eu vou tentar fazer direito, né? Então você vai criando hábitos, você vai criando experiências, aí você passa a não agir mais errado naquela determinada situação, mas só que no outro dia você se defronta com outro tipo de experiência e você percebeu que você cometeu um erro. Só que o erro foi diferente daquela última vez, aquela ali você já aprendeu, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que na vida ela te apresenta várias situações, entendeu? Que muitas vezes é uma diferente da outra. Então, então você consegue, muitas vezes por meio do erro, aprender e seguir adiante, né? Mas só que tem situações que você erra e beleza, eu errei. Se eu for do tipo de pessoa que eu começo, que eu tento me consertar, então eu não vou mais errar. Aquela ali eu já conheço aquela situação. Então é assim. Então eu acho que o que faz a pessoa fazer boas escolhas mesmo, é as escolhas que você está dizendo, é ter bons pois, hábitos, ter boas experiências, né? Você deliberar sobre as coisas, né? Você não deixar um erro te dominar, né? Você encarar, ser corajoso. Opa, eu errei, beleza, não tem problema. A partir de hoje eu não erro mais, né? Então, você ser vivenciado em diferentes situações é que faz você ser aquilo que eu tanto buscava, ser experiente, né? Entendeu? Na vida. Obviamente, é porque a nossa vida, mesmo se a gente vivesse 100 anos, 150 anos, ainda assim teria muita coisa para vivenciar, para experimentar, para viver. E, né, hoje eu, com 36, 37 anos, eu não me sinto uma pessoa madura, não, entendeu? nem eu, Assim, falando sério mesmo, porque tem muita coisa que eu nem não eu, sei, que eu não experimentei, né? nem Tem muitas serei. situações que eu não conheço, cara. Então, a maturidade é isso, né? Muitas vezes a gente olha para um jovem, esse menino é experiente, né? Não tem experiência na vida porque não sabe, né? Agir, resolver uma situação de maneira rápida, né? De maneira consciente, não sabe resolver os seus problemas de maneira rápida. Mas quando você tinha a mesma idade daquela pessoa ali, você agia da mesma forma. Só que agora, quando você é mais velho, você tem muito mais experiência, errou muitas vezes, aprendeu, entendeu, a agir de outras formas. Então é uma questão de. É, acho que é paciência mesmo, não tem o que fazer, entende? É só você conhecer. Ah, eu já conheço a situação, beleza, eu vou tirar, vou agir, isso daí não vai mais me preocupar, né? Acho que é mais ou menos assim. Entende? Pois, eu não tenho essa confiança, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho, Eu também não essa tenho, confiança. eu só não fico me culpando, né? Ai, não, Assim, isso não, isso já passei, eu sou culpado por natureza, já, sei- já não vou dizer que me culpo, eu sou sempre culpado, sempre. Não, não, não é, tenho. assim, o ponto, talvez, Radisson, é que ninguém está preparado para tudo. Esse é o ponto. Não importa qual idade você tenha, é, quantas experiências você já tenha passado, entendeu?
Ninguém nunca está preparado para tudo. Esse é o ponto, né? Eu acho que a grande diferença é que quando você é mais experiente, né, você se conhece mais, dentro de situações que você nunca esteve, né, situações inesperadas, por assim dizer, você acaba tendo, né, vamos dizer, uma gama maior de respostas para aquela situação. A previsão. Porque, Previsão. mas pode ser uma previsão, mas pode ser uma gama maior mesmo de respostas, porque você já tem essa experiência toda acumulada. E aquele cara lá, né, o jovem também talvez não tenha essa gama de respostas que um mais experiente tem. Mas, fundamentalmente, né, nem o mais jovem, nem o mais, né, por assim dizer, velho, está preparado para tudo. E esse é o ponto, entendeu? Talvez a grande arrogância é você achar que está preparado para tudo na vida, porque não dá, né? Não tem. Não tem esse que esteja preparado para tudo. E talvez isso também seja a coisa mais interessante que tem na vida, o inesperado. O inesperado, né? O inesperado o inesperado pode ser algo, né, magnífico e pode ser algo aterrador, entendeu? Aterrorizante, entendeu? Então, é aquela coisa, a vida traz isso consigo, né? Muitas vezes a imagem, talvez, do Nietzsche é uma imagem massa da gente ser, né, o equilibrista, né, no alto penhasco ali, atravessando, né, naquela linha ali, sem nada, né, para nos dar garantia se a gente cair, se a gente, né, e a gente é esse equilibrista ali, na corda, entendeu? Tendo que atravessar o penhasco e tudo mais. Essas situações é como se fossem isso. É aquela história do... Imprevisíveis. Aquela imagem que o Wrightson tanto gosta dos cavalos. É o Fedro, é o problema. A pessoa tem... E é aí que eu não vejo... Só vejo uma maneira, é saber ser um bom auriga, um homem que sabe lidar com o cavalo branco e com o cavalo preto, mas... Estou falando da acabar o oitavo, senão nunca mais. Tá. A gente lê esse parágrafo aí. Esse pequenino. Esse pequenininho aí, acho que não sei nem se dá para comentar. Acabou-se. Eu tenho que levar o meu primo ali na igreja. Deixa eu ler rapidão aí, logo para a gente terminar logo isso. Mas é aquela igreja que fica lá no outro extremo da cidade? Na raiz. É um bairro próximo aqui. Então pronto. As pessoas que ignoram o perigo também parecem corajosas. E não estão muito afastadas das ousadas, mas lhes são inferiores, já que não têm a autoconfiança destas últimas. Por isso, as pessoas seguras de si e se mantêm firmes em suas posições por algum tempo, mas as que se equivocam quanto aos fatos fogem, se tomam conhecimento ou suspeitam de que estes são diferentes do que elas supunham, como ocorreu com os argivos quando eles enfrentaram os espartanos pensando que se tratassem de Siciônios. Acabamos de descrever as características das pessoas corajosas e as daquelas que se julgam corajosas. Que aparentam ser. Exatamente. Que aparentam ser. Porque tem as pessoas que são, de fato, corajosas e aquelas que aparentam ser corajosas, né? Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa dele? Não, você pode... Eu já não comento nada, já não. Você pode ir lá levar seu primo na igreja. Beleza, eu deixei aqui.